Capítulo 10. Depois que Bunny saiu, Uda não deixou de piscar para Tabita. Veja só, esse é um rapazinho legal, brincou ela. É um perfeito cavalheiro e evidentemente não tem medo do trabalho. Acho que sim. Tabita tentou ignorar os comentários de Uda, mas sentiu que ficava envergonhada. Ela sabia que era tudo verdade. No sábado seguinte, na sinagoga, Tabita sentou-se num lugar costumeiro com sua mãe. Como sempre, as duas chegaram cedo para conseguir bons lugares. Jesus estava novamente em Cafarnaum, naquele fim de semana. Isso significava que haveria muita gente na cidade. Se ele fosse à sinagoga, como era seu costume, o lugar ficaria superlotado. Tabita viu Bunny do outro lado do corredor e sorriu para ele. Ela se lembrou de como havia sentido raiva no outro sábado, quando precisou servir a ele e os outros garotos, mas também se lembrou de como Bunny a defendera e zangado mandara que Joel deixasse de ser tão inconveniente. Além disso, ele havia sido muito prestativo na horta de Uda. Afinal de contas, Bunny era mesmo diferente de todos os outros. Ele não se orgulhava o tempo. Todas as coisas que sabia fazer e não fazia comentários descorteses acerca das meninas que iam ao poço da cidade para buscar água. Ele era divertido e conhecia todos os fatos emocionantes que ocorriam em Cafarnaum. O melhor de tudo é que ultimamente ele sempre sabia quando Jesus estava para chegar na cidade. Pela expressão no rosto de Bunny, ela via que ele ficou tão entusiasmado quando ela pôde se encontrar na sinagoga. Era sábado, o dia mais especial da semana. Eles estavam na casa de Deus e esperava-se que Jesus chegasse a qualquer momento. Então houve um movimento nos fundos da sinagoga e correu entre a multidão expectante a notícia de que Jesus e seus discípulos haviam chegado. Ainda era cedo e alguém reservara um espaço para todos eles perto da parte da frente da sinagoga. 8 discípulos acompanhavam Jesus. Tabita reconheceu 7 deles, incluindo Levi, Mateus, que havia pouco se tornaram dos discípulos dele. Ela riu sozinha, pois ainda não acreditava que Jesus houvesse convidado um coletor de impostos para ser seu discípulo. Nem bem o rabi e os discípulos haviam se acomodado nos seus lugares. O homem idoso, com a mão atrofiada, entrou na sinagoga. Ele olhava ao redor como se procurasse alguém, então localizou Jesus. De modo tímido, passou pelo estreito corredor entre as pessoas. Quando se aproximou de Jesus, se olhou brilhar-lhes. Por favor, mestre, disse-lhe ajoelhando-se no chão, diante de Jesus. Pode curar minha mão? Era Jacó, o homem que sempre havia morado em Cafarnaum. Andava curvado com desânimo e vergonha. Que tristeza, pensou Tabita. Alguns anos antes, ele havia caído e se machucado com gravidade enquanto trabalhava num andaime alto na guarnição romana da cidade. Seus braços se quebraram em vários lugares, mas pior ainda, os músculos e tendões não haviam sarado completamente. No fim, seu braço ficara encolhido de forma grotescas, e aquilo ficara muito feio. Era por isso que ele sempre escondia o braço mirrado dentro da manga do seu manto. Tabita olhou para Jesus, ela em que ele curara um demoniado, bem ali, naquela sinagoga. Havia sido um dia memorável, e ela se recordava com nitidez de como se emocionara ao ver um milagre real, ao vivo. Enquanto olhava para Jacó, ela começou a se perguntar: Jesus vai curar esse homem também? Seu coração batia de modo mais rápido ao pensar em ver o rabi curar outra pessoa doente. Ela não podia imaginar o que impediria de ajudar o pobre Jacó. Era um velhinho tão bondoso, a menos, é claro, que houvesse um problema outra vez com os líderes da sinagoga. Ela tirou os olhos de Jesus e de Jacó por um momento e olhou para seu pai, que estava sentado na cadeira de Moisés, na frente da sinagoga. Mais uma vez, ele franzia a testa como vários outros rabis. Ele também ouvia as pessoas à sua volta murmurando que aquele dia era o sábado. Na verdade, a maioria dos fariseus e líderes da sinagoga não gostava que Jesus curasse no sábado, mas ela não entendia porque isso sempre tinha que ser um problema. O que está errado no fato de uma pessoa ajudar a outra no sábado? Então, para sua surpresa, Jesus se levantou e abordou essa mesma questão.
Foi quase como se ele tivesse lido a mente dela e os pensamentos que os outros ao seu redor também tinham. Por que vocês questionaram? Seu íntimo, se é certo que eu pratique o bem no dia do sábado. A face de Jesus era calma, porém Tabita achou que sua voz tinha um tom de desapontamento. Você sabe muito bem que Deus pediu que tivesse misericórdias daquele que necessita da nossa ajuda. Se o seu boi ou jumento cair num buraco no sábado, vocês o ajudariam a sair ou não ajudariam? Tabita notou que seu pai pendia a cabeça, mas a maioria dos outros fariseus afastaram o olhar zangado, como se não soubesse como responder. Ela achou que pareciam mesquinhos, cheios de ressentimentos e orgulho, mas era mais do que isso. Era como se eles se considerassem melhores do que Jesus, melhores do que qualquer outra pessoa na sinagoga. Como podiam agir dessa maneira? Era sempre fora ensinada que eles eram homens de Deus, escolhidos por ele para liderar a comunidade judaica de Cafarnaum. Naquele momento, porém, Tabita começava a ter outros pensamentos a respeito deles. Sentia-se horrorizada diante de suas reações. Os olhos deles estavam tão cheios de inveja, raiva e desdém para com Jesus que não sobrava espaço para alegria e comemoração naquele santo dia de sábado. Isso não parecia certo. Jesus fixou o olhar nos escribas e fariseus por mais alguns momentos. Que sentido vai discutir sobre isso? Perguntou ele aos zangados líderes. É sempre a mesma coisa. Vocês estão tão preocupados com todas as regras de tradição que não sobra espaço para aquilo que de fato importa. Os olhos dele brilharam com divina indignação, e ele se voltou ao homem ajoelhado aos seus pés. Estende a mão, ordenou Jesus. Jacó não hesitou nem um pouco. No mesmo instante, estendeu o braço atrofiado com sua mão torta até que ela apareceu à sua frente. A mão era tão feia e descolorida que Tabita sentiu, ao mesmo tempo, pena e repulsa. A manga do velho manto estava desbotada e desfiada, mas Tabita via pela luz de esperança nos olhos dele que ele não se importava com nada disso. Então, de forma lenta e misteriosa, algo começou a acontecer na mão. A cor começava a mudar, tornando-se a cor normal. Depois os tecidos cresceram em volume e aparência sadia e, por fim, o braço endireitou-se de modo notável, como se algum poder invisível atuasse dentro dele. Tabita estava atônita diante da transformação na mão e no braço de Jacó e ofegava surpresa com o restante da congregação. O velho homem atentamente para sua mão, maravilhado também. De maneira lenta e confiante, começou a fechar e abrir a mão e a dobrar o braço. Depois o erguei bem alto para que todos vissem. Minha mão! Gritou ele com uma voz vigorosa. Está forte e saudável outra vez. E havia lágrimas na sua voz. Então Jacó ajoelhou-se com o rosto no chão, tocando os pés de Jesus com as mãos. Muito obrigada, Jesus! Exclamou ele com voz trêmula. Louvado seja o Deus de Moisés e Elias. A sinagoga alvoroçou-se diante desse novo milagre e era sobre isso que todos falavam. Depois de ter encerrado o culto, Tabita foi para casa ajudar sua mãe a servir a refeição simples que a família tomaria. Sua mãe tinha o cuidado de ter prontas as refeições para o sábado já na tarde de sexta-feira. Jairo, sempre fora muito zeloso quanto à obediência à lei de Moisés, a refeição da noite de sexta-feira, o desjejum do sábado e naturalmente o almoço, estavam sempre prontos com antecedência, com alimento que não precisava ser cozido. Desse modo, ao pôr do sol, não teriam que fazer nenhum trabalho. Neste sábado, comeriam um saboroso ensopado, mas ele estaria frio, porque não se iria fogo na casa de Jairo no dia de sábado. Para acompanhar o ensopado, havia pães com guarniças de homus e colhada líquida. O homus era feito com grão de bico e alho. A colhada com leite de cabra adoçado com um toque de mel. Não demorou para servir a refeição sob o grande tapete circular no átrio, e como não havia convidados, Tabita e sua mãe almoçaram com Jairo. Quando terminavam, Ana anunciou que Bunny estava no portão, chamando Tabita. Almoce rápido, disse ele, agitado no instante em que a garota chegou ao portão. Jesus e seus discípulos irão à praia. Vou sair daqui a 1 hora, e meu pai e eu vamos juntos. Pergunta a seu pai se você pode ir conosco.